Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Elo Perdido, tape 625B. Espero que todos vocês saibam que a meditação é a parte mais importante do nosso trabalho. Os livros, as classes, são importantes apenas na proporção em que nos ajudam a aprender como meditar para atingir as profundezas do nosso ser interior. No mundo inteiro, existem muito poucas pessoas que não acreditam em Deus, em algum Deus, em alguma forma de Deus ou em algum ser superior. No mundo inteiro, não existem muitas pessoas que não oram. Mas, apesar de toda essa fé em Deus e todas essas orações, o mundo continua sendo inundado tanto pelo bem quanto pelo mal. Períodos de guerra e períodos de paz. Períodos de prosperidade e de falta. Alguma medida de saúde, mas uma medida bem maior de doenças. Para transcender tudo isso, precisamos realmente estar conscientes de que, onde existe Deus, existe um poder benéfico. O único poder. E que esse único poder, essa presença, está justamente aqui, aonde estamos. O inteiro reino de Deus está dentro de nós. Esse ensinamento é tão antigo quanto o tempo ele mesmo. Sempre se soube que existe um Deus. Sempre se soube que a oração é um meio de contato com Deus. Sempre se soube que Deus é a atividade, o poder do bem. E ainda assim, as discórdias e desarmonias na existência humana persistem. Primeiro que tudo, precisamos realmente conhecer a natureza de Deus. Conhecer Deus como realmente Ele é. As Escrituras dizem que conhecê-lo corretamente é ter vida eterna. Agora, pense sobre essa afirmação. Conhecê-lo corretamente. Talvez o mundo não o tenha conhecido corretamente. Essa é a razão por que existem tantos pecados, doenças, falta, limitação, guerra e rumores de guerra. Conhecê-lo corretamente. Agora, como podemos conhecer Deus corretamente? As pessoas, de uma forma em geral, ainda estão experienciando discórdias e desarmonias. Por isso, podemos dizer que não conhecem Deus corretamente. E isso se aplica a todos nós. Desde que não conhecemos Deus corretamente, precisamos deixar todos os conceitos que temos sobre Deus. Precisamos ter a coragem de reconhecer que não o conhecemos corretamente. Portanto, nossos conceitos sobre ele são errôneos. Talvez nunca fomos ensinados corretamente ou não compreendemos corretamente o que nos foi ensinado. Pelo menos, uma coisa que todo mundo pode fazer, se tiverem a coragem necessária, é começar tudo de novo e dizer: eu não conheço Deus corretamente. Eu não conheço Deus como Ele é. De outra forma, estaria experienciando essa vida eterna, essa vida plena. Conhecê-lo corretamente é ter vida eterna. Agora, nós sabemos que a oração é o meio de alcançar Deus, manter contato com Deus. Mas talvez não saibamos o que é a oração. Naturalmente, você tem um conceito sobre o que constitui a oração. E provavelmente nessa sala existam 30, 40 ou 50 diferentes conceitos sobre o que constitui a oração. E no mundo existem milhares de conceitos sobre oração. Mas nós podemos concordar que se realmente entendêssemos o que é oração, se realmente soubéssemos como orar, estaríamos trazendo a harmonia de Deus
para a nossa experiência através da oração. E assim você vê que se examinarmos nossos conceitos religiosos, nossas crenças religiosas de uma forma em geral, chegaremos a um ponto onde precisamos reconhecer que não temos conhecido Deus corretamente, não temos sabido como orar, não temos sabido como fazer contato com esse infinito, onipresente, onipotente, onisciente, esse infinito ser que chamamos Deus. Vamos começar nosso trabalho com a realização de que Deus é. Vamos começar com a realização de que existe um Deus. E daí vamos continuar com a compreensão de que desde que Deus é, Deus só pode existir como um ser infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Portanto, esse Deus que reconhecemos está aqui, aonde nós estamos. Aqui onde estamos agora, nesse momento. É provavelmente isso que a Escritura quer nos transmitir quando diz: o lugar onde você está é Terra Santa. Essa é a razão por que a Escritura diz que o lugar em que você está é Terra Santa. Não é Terra Santa porque eu estou aqui ou porque você está aqui. Mas sabemos que é verdade, que esse lugar onde estamos é Terra Santa, porque onde estamos, aqui onde estamos, porque sabemos que onde estamos Deus está. E onde Deus está é Terra Santa. Foi justamente isso que o Mestre quis dizer quando afirmou: aquele que vê a mim, vê o Pai que está em mim, porque eu e o Pai somos um. Isso significa que justamente aqui onde estou, Deus está, e onde Deus está, eu estou. Desde que o relacionamento entre Deus e meu ser individual é de unidade. Se tudo isso é verdade, se realmente existe um Deus, a onipresença, toda presença, presença aqui e agora onde estou e onde você está. Se a terra em que estou é terra santa porque Deus está aqui, então você pode trazer esse Deus supremo, a totalidade de Deus, a santidade de Deus, a infinidade do bem de Deus para a sua experiência. Mas, para trazer Deus para a sua experiência, precisa haver uma atividade acontecendo na sua consciência, pois é a atividade de sua consciência que traz essa totalidade, essa plenitude de Deus para a sua realidade. Vamos colocar dessa forma: justamente aqui aonde estou, Deus está. Justamente aqui aonde estou, eternidade está. Vida imortal. Vida imortal, naturalmente, significa saúde, felicidade, plenitude, perfeição. Justamente aqui aonde estou, existe suprimento infinito. Agora, vamos supor que não estou demonstrando uma saúde perfeita. Vamos supor que não estou demonstrando, nesse momento, uma riqueza infinita, o bem infinito de integridade, lealdade, fidelidade. E ainda assim, eu e meu Pai somos um e aonde eu estou, Deus está. Onde Deus está, eu estou. Se tudo isso é verdade, o que está acontecendo? Por que não manifestamos a plenitude de Deus? O que está acontecendo é que nós temos um elo perdido. Perdemos o contato com o Deus que vive dentro de nós. Justamente aqui onde estamos, temos a totalidade de Deus, o infinito de Deus, o infinito bem, a vida eterna, a abundância infinita de todos os seres. E ainda assim, de acordo com as aparências, nada disso está sendo manifesto externamente. Perdemos o contato com a fonte do bem. Perdemos o contato com o Espírito de Deus que vive dentro de nós.
Então, existe esse elo perdido, esse senso de separação entre mim e esse Deus que preenche o meu próprio ser. Mas isso não pode ser uma verdadeira separação. Isso significa que estou mantendo um senso de separação dessa infinidade do bem. Naturalmente, não pode haver uma real separação desde que o relacionamento estabelecido desde o princípio dos tempos é de que eu e meu Pai somos um. No início havia apenas Deus, e depois tudo que surgiu de Deus e que traz em si essa divindade. Portanto, na realidade desse relacionamento, a infinidade de Deus e a infinidade de todo o bem está manifesto justamente aqui no meu próprio ser. Entretanto, se não estou demonstrando, não é porque não esteja aqui, mas porque de alguma forma perdi esse senso de conexão com essa presença infinita e estou mantendo um sentido de separação. Vamos supor que uma criança milionária perdesse a memória ou perdesse o contato com seus pais imediatos e, por enquanto, estaria sentindo falta ou limitação, até que esse relacionamento fosse restabelecido. Essa é a realidade que vivemos. Nós somos os filhos pródigos, que são herdeiros de toda a herança do Pai, mas que se ausentou da casa do Pai, ou da presença do Pai, ou de sua consciência, e criou esse mundo separado, criou esse sentido de separação. Não é uma separação verdadeira, porque você sabe que no momento em que o filho pródigo volta à casa do pai, o pai vem correndo recebê-lo, cheio de alegria, e coloca um anel em seu dedo e o veste com o manto real. E assim é que o filho nunca ficou separado do pai, nunca perdeu sua filiação. O filho nunca deixou de ser herdeiro de todas as riquezas do pai. Não, não. Esse filho apenas foi iludido pela ideia de separação e foi mantido separado do pai por essa ideia de separação. E assim passou por uma série de dificuldades e por toda espécie de limitação até retornar à consciência do pai, retornar à consciência de ser herdeiro do inteiro reino do pai. E assim é conosco. Desde que, de alguma forma, precisa haver uma experiência humana, isso traz um sentido de separação entre os seres humanos e Deus. Então surge esse sentido de limitação, saúde limitada, riqueza limitada, paz limitada. Não existiria nada disso se não houvesse esse sentido de separação. Se não fosse esse sentido de separação, não precisaríamos fazer essa jornada para retornar à casa do Pai. Nós realmente não precisamos morrer para entrar no céu. O que precisa morrer é nosso sentido do ego humano que se vê separado de Deus. Esse ego precisa morrer para voltarmos à unidade com o Pai. Não precisamos ir a Meca para encontrar Deus, ou a Roma, ou a Igreja. Mas, em última análise, nosso retorno precisa ser um retorno à consciência divina, como uma atividade que acontece dentro do nosso próprio ser. Lembre-se de nossa premissa. O lugar onde estou é Terra Santa. Eu e o Pai somos um. Portanto, essa jornada de volta que precisamos realizar precisa acontecer justamente aqui, enquanto eu estou sentado nessa cadeira. Precisa ser uma atividade não do corpo, mas uma atividade da alma, da consciência. Deve ser um retorno à casa do Pai que acontece dentro do meu próprio ser. O grande mestre nos disse que não precisávamos mais orar nos montes sagrados, nem nos templos sagrados de Jerusalém. Um dos meus poemas favoritos fala sobre uma jovem
percebeu a graça da realização da presença de Deus. Essa jovem do leste fez uma viagem anual a Meca. Ela fez essa viagem com milhares de outras pessoas. Uma viagem difícil, onde precisou atravessar montanhas, rios e vales. E finalmente chegou a Meca, cansada, exausta. Mas, enquanto todos os outros estavam apressados para ir à cidade orar, ela foi orientada a ficar fora da cidade e ponderar e meditar sobre essa viagem que tinha feito. Então, de repente, veio à sua percepção o grande pecado que havia cometido. E ela pediu perdão a Deus por ter feito essa longa viagem, essa exaustiva viagem para encontrar o Deus que há muitos anos atrás já havia encontrado. Esse assunto está no primeiro artigo de nossas cartas mensais desse mês e é intitulado Deus nos busca. Porque eu descobri, durante esses muitos anos em que tenho ido a Meca muitas e muitas vezes, que o fato de chegarmos lá não nos traz benefício, nenhum benefício, a menos que a jornada à Meca seja feita justamente aqui onde estou sentado ou em pé, apenas tendo meu ser aqui e agora aonde estou. Descobri que não fui bem-sucedido em encontrar Deus, mas fui bem-sucedido em deixar Deus me encontrar. Sim, precisamos deixar Deus nos encontrar. Mas estamos tão separados de Deus, estamos criando imensas barreiras em nossas mentes para não permitir que Deus possa nos alcançar. Fazemos isso quando buscamos Deus em livros, em professores, em ensinamentos, em igrejas e templos. Nós fazemos isso. Nós fugimos de Deus cada vez que o buscamos fora do nosso próprio ser. A igreja é o lugar certo para buscar Deus. E também as montanhas sagradas e Meca, livros, professores, ensinamentos, tudo isso está correto. Mas apenas e tão somente se estiverem nos liderando os estudantes de volta ao reino de Deus dentro do seu próprio ser. Essa mensagem alcança seu objetivo somente e exclusivamente se nos lembrar que o reino de Deus está dentro de nós e que, portanto, precisa ser buscado dentro de nós, precisa ser encontrado dentro de nós. Nosso trabalho nessa classe atinge seu objetivo apenas e tão somente se nos revela que no profundo silêncio, dentro do nosso próprio ser, Deus precisa ser contactado. Deus não é um Deus distante. Ele não está distante de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Como o poeta falou, mais perto que a nossa própria respiração, mais perto do que os pés e as mãos. E assim é que, em meus estudos, minha meditação, meu desenvolvimento e em minhas revelações, se tornou claro para mim que Deus precisa ser encontrado dentro do meu próprio ser. Então surge a pergunta: como? Como? Toda vez que fecho meus olhos, existe um clamor. Pensamentos surgem e não apenas pensamentos agradáveis. Parece que quando tento deixar fora o barulho do mundo, o barulho que está dentro de mim se torna mais alto, mais insistente. Como então encontrar essa paz interior? Como então encontrar esse reino que nos foi revelado através de todos os tempos, através de todos os ensinamentos místicos, pois todos eles nos revelam a mesma verdade de que o reino de Deus está dentro de nós. Todos os grandes reveladores têm nos mostrado que o lugar em que pisamos é terra santa. Mas somente uns poucos têm sido capazes de nos mostrar como encontrar Deus, como trazer Deus para nosso relacionamento íntimo diário. Em meus primeiros dias na ciência cristã e na Unity, a Igreja da Unidade,
Conheci uma prática chamada de trabalho mental e outra chamada o silêncio. Descobri também que os Quakers conhecem por centenas de anos o que chamamos de meditação ou silêncio, ou ficar sereno internamente. Todos esses ensinamentos nos lideram na direção certa, para que possamos atingir a comunhão com Deus. Cada um deles indica que somente dentro dessa serenidade interior, nesse silêncio interior, que pode começar com um trabalho mental, mas que precisa ir além do trabalho mental, precisa ultrapassar o trabalho mental e evoluir para a meditação e, finalmente, ultrapassar a meditação e só então atingir a real comunhão com Deus. E para isso existem passos que descobri. Descobri que, primeiro que tudo, não estou dizendo que fiz a descoberta original, porque eu quero dar o devido crédito que foi na ciência cristã onde primeiro aprendi a fazer esse trabalho mental. Foi através do estudo da literatura dos Quakers que aprendi a silenciar minha mente. E depois, na literatura da Unity, Igreja da Unidade, aprendi o que eles chamam de silêncio e meditação. Importante é que foi através desses canais que fui levado de volta ao reino de Deus dentro de mim mesmo, onde recebi esse desdobramento que me levou ao caminho infinito, à literatura do caminho infinito. Todos esses escritos e ensinamentos revelam os passos que mostram como atingir o silêncio interior, como mergulhar nessa profunda paz interior e também os passos que nos encaminham para esse reino interior. O primeiro desses passos é feito mentalmente, é um trabalho mental. Existe uma atividade da mente humana que nos encaminha para o segundo passo, que é a meditação. Esse trabalho mental é a declaração das verdades que aprendemos nas Escrituras ou nos ensinamentos metafísicos e que formam a base de nossa compreensão da verdade. É uma repetição dentro de nós mesmos dos princípios básicos da verdade. E por trazer a nossa percepção consciente as afirmações da verdade espiritual e a negação dos erros materiais ou das forças materiais, das crenças errôneas, gradualmente, nosso próprio pensamento interior aprende a se tornar mais focado, mais concentrado, mais forte e se aquieta e encontra uma profunda paz. Assim, somos guiados a esse segundo passo, que é a meditação. Agora, a meditação é diferente do trabalho mental, porque a meditação tem como sua atividade específica ponderar sobre Deus e as coisas de Deus. Agora, nós deixamos nossas afirmações da verdade. É como se agora não estivéssemos mais fazendo um trabalho mental por nós mesmos. É como testemunhar, escutar, ponderar, ver o trabalho de Deus, ver como as ideias de Deus, as atividades de Deus, os pensamentos de Deus começam a se desdobrar de dentro do nosso próprio ser. Não estamos mais pensando, não estamos mais fazendo nenhum trabalho mental. É como se estivéssemos assistindo esses pensamentos enquanto eles aparecem dentro de nós. Passamos por todos esses passos para atingirmos o ponto onde podemos nos sentar e assistir esses pensamentos aparecerem de dentro de nós, enquanto ponderamos sobre eles, olhamos para eles, testemunhamos a sua presença, consideramos o que nos transmitem e então passamos para o terceiro passo, que é uma grande comunhão. E ali o pensamento humano ele mesmo se torna sereno. Nós não o tranquilizamos. Aprendi isso. As pessoas que tentam tranquilizar sua mente humana terminam com problemas. Não existe nenhuma forma de parar a mente humana de funcionar.
E eu não recomendaria que pessoa alguma fizesse isso. Mas, quando você faz esse trabalho mental original, que é alinhar seu pensamento à verdade, fazer seu pensamento ficar comprometido em seguir a linha da verdade, ele mesmo se aquieta. E então, você começa a ponderar sobre a realidade espiritual. E sua mente se aquieta cada vez mais, fica cada vez mais tranquila e se torna profundamente serena. Até que, de repente, você nota que ela não está mais no comando, não está mais funcionando, que ao invés de você estar pensando ou assistindo seus pensamentos, você agora se torna consciente de um fluxo de pensamentos vindos do seu próprio espírito, do Espírito de Deus no centro do seu ser. A paz vem surgindo de dentro de sua própria alma. Então você começa a compreender o salmista quando ele diz: minha alma anseia por ti, ó Deus. É o Espírito dentro de cada um de nós. É uma faculdade divina. Em meus escritos eu chamo faculdades da alma, faculdades do Espírito. Não é alguma coisa que você usa, é alguma coisa que realmente usa você. Não é alguma coisa que você faz, é realmente alguma coisa que flui através de você. É parecido com a faculdade dos artistas e escritores, compositores, pintores, descobridores. Existe uma faculdade dentro deles que eles nunca usam. Eles simplesmente a observam, observam a sua manifestação. Se você simplesmente puder ver um compositor, ou um bom escritor, um pintor, verá que não podem se sentar e dizer: eu vou fazer um bom poema, ou uma boa pintura, ou um bom livro. Eles não podem fazer isso. Eles não têm essa faculdade ou habilidade. Mas podem se sentar em tranquilidade e paz. E eles têm a faculdade de se sentarem pacientemente, serenamente, calmamente, até que esse fluxo comece a jorrar de dentro deles. E então, um belo trabalho aparece através deles, vindo das profundezas da alma. E dessa mesma forma é a verdade espiritual, o poder espiritual, o poder de curar o corpo, curar a alma, curar o bolso, e que vai além de tudo isso. Na realidade, é uma cura de todas as dificuldades do mundo. Elas desaparecem de sua consciência. E quando você as vê nos jornais ou nos noticiários, elas não mais se tornam uma parte de sua própria experiência. Você vê que elas estão disturbando o mundo, mas sabe que o mundo ou as pessoas do mundo podem parar tudo isso a qualquer tempo em que decidam parar e ouvir Deus. A metafísica tem sido uma tremenda bênção para o mundo. Mas para alguns poucos, parece ser uma barreira para encontrar Deus pela simples razão de que não entenderam a mensagem original dos ensinamentos metafísicos e espirituais. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a metafísica surgiu simplesmente para curar a mente, o corpo e o bolso. Isso é, para realizar simplesmente uma outra atividade humana, para trazer mais paz humana e mais abundância humana e um maior sentido humano de saúde. Mas isso nunca foi sua intenção. O advento dos ensinamentos metafísicos e espirituais tem como propósito trazer o reino de Deus para a consciência individual, trazer o reino de Deus para a terra, para que seja aqui na terra como é no céu. E, portanto, todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Mas, em lugar de buscar esse reino, muitos se tornaram viciados em querer demonstrar suprimento, ou demonstrar companhia, ou demonstrar saúde. E tudo isso é uma barreira para encontrar Deus. Tudo isso é uma barreira quando as pessoas se determinam a demonstrar fortuna, riqueza e viver tentando conseguir coisas, correndo atrás das coisas. Elas não percebem
que, tentando demonstrar saúde, suprimento, transporte, moradia, estão interferindo na demonstração do próprio Deus em suas experiências. Elas estão fechando as avenidas da alma, bloqueando a sua manifestação, ao tentarem conseguir coisas e condições em lugar de buscar atingir a base de todas as coisas e condições, isso é, Deus Ele mesmo. Agora, você sabe que nós temos apenas um gol. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua virtude, e tudo mais vos será acrescentado. Nosso trabalho é baseado completamente em buscar a realização da presença de Deus, buscando desenvolver a consciência da presença de Deus, buscando a percepção do divino. Todo o nosso trabalho está resumido nas palavras do Mestre em Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 32. Levamos a sério a orientação do Mestre sobre não nos preocuparmos com nossa vida, sobre o que vamos comer ou beber, como nos vestiremos. Mas, em lugar disso, buscamos o reino de Deus e deixamos que todas essas coisas nos sejam acrescentadas. Nosso trabalho é realmente baseado nessa premissa de que, se você puder, por um momento, esquecer seus problemas, e vamos dizer que seus problemas sejam muito agudos para que possa esquecê-los, seria muito estressante ou muito doloroso. Então, busque alguma ajuda, enquanto você mesmo desiste da tentativa de demonstrar harmonia. Peça a alguém para cuidar disso para você, enquanto você dá sua completa atenção à busca do reino de Deus, à realização da presença de Deus, a praticar a presença de Deus através do trabalho mental primeiro, seguido da meditação e finalmente seguido da verdadeira comunhão. A comunhão é o terceiro passo e consiste na unidade entre pai e filho, onde eu me torno tão consciente da minha unidade com o Pai que tudo flui de mim para Ele e dele para mim. E isso nos leva naturalmente ao quarto e último passo, que é a união consciente com Deus, ela mesma. Nessa união, que é obtida naturalmente, somente por aqueles que estão muito, muito mais avançados no caminho. Nessa união, o sentido pessoal do nosso ser desaparece. E então Deus é manifesto como o único ser. Mas, ainda assim, a pessoa não perde sua individualidade. A pessoa não é absorvida. Não tem sua individualidade anulada. Mas essa individualidade é vista, entendida, sentida como ser de Deus Ele mesmo. Não vamos tratar desse assunto nesse momento. Precisamos dar os passos que o precedem. No nosso primeiro trabalho, precisamos esquecer nossos problemas. Por esquecer, quero dizer, não nos preocuparmos com eles, enquanto ponderamos sobre todas as coisas que nos são possíveis saber ou lembrar. Qualquer coisa que tenhamos aprendido nas escrituras ou na literatura metafísica sobre Deus, sobre as qualidades de Deus, os aspectos de Deus, as funções de Deus, a natureza da criação de Deus, a natureza das leis de Deus. E ao fazermos isso, somos automaticamente guiados ao segundo passo, que é a meditação. E é nessa meditação que experimentamos nossos primeiros sentimentos da presença de Deus. Porque, enquanto estamos ausentes do corpo, estamos ainda que numa certa medida na presença do Senhor. E nessa presença, nossa harmonia começa a aparecer. Essa é a razão pela qual despendi 45 minutos para lhes dizer por que a meditação é importante em nosso trabalho. Mas esses 45 minutos de meditação são muito valiosos porque lhe trazem a realização de que Deus está no centro do seu ser e que o total poder de Deus,
o total poder que pode realizar harmonia, paz, alegria, segurança, proteção, domínio, saúde, plenitude. Tudo isso está dentro de você. E você precisa encontrar uma forma de alcançar esse centro de plenitude e poder. Agora, existem muitas formas de atingi-lo. Jesus disse: se eu for levantado da terra, atrairei a todos para mim. Na proporção em que qualquer professor espiritual é levantado a essa consciência divina, será capaz de elevar seus alunos a alguma medida dessa mesma consciência espiritual, dessa mesma harmonia. Essa é a razão pela qual a cura acontece. A segunda forma é com a ajuda de um professor e com o esforço do próprio aluno em fazer o trabalho mental, a meditação, a comunhão e novamente se elevando àquele estado de consciência no qual as desarmonias e discórdias do mundo naturalmente desaparecem. Agora, tudo isso é alcançado através do nosso esforço, lendo a palavra, ouvindo a palavra e meditando e ponderando sobre a palavra. Não existe uma só palavra que eu esteja dizendo aqui que não possa ser encontrada nas Escrituras, em qualquer Escritura ou na sua própria Escritura. O Mestre diz: viva na minha palavra e deixe minha palavra viver em você. E assim você não será aquele galho cortado da árvore. Mas, se você não viver na palavra e não deixar a palavra viver em você, se não viver na palavra, será como o galho da árvore que é cortado e lançado ao fogo. E o Mestre também nos diz que 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas não atingirá aquele que vive na palavra e deixa a palavra viver nele. Em toda a escritura hebraica, você tem o mesmo ensinamento de que Deus está mais perto de você do que sua própria respiração. Assim, qualquer que seja a simbologia que você possa gostar nas cerimônias de sua igreja, na realidade só poderá chegar à percepção do que elas representam quando tudo isso se tornar uma atividade da verdade dentro de sua própria consciência. Mas para que essa atividade da verdade dentro de sua própria consciência aconteça, primeiro precisa carregar essa palavra aonde quer que vá. No livro O Caminho Infinito, da página 94 a 103, você encontra instruções sobre como começar o seu dia logo ao acordar pela manhã. O livro mostra, não uma fórmula, mas um pensamento motivador de que ao acordarmos, precisamos manter o pensamento voltado para Deus, para a realização da presença de Deus. Precisamos nos manter na sua presença enquanto estamos nos preparando para as atividades do dia. Precisamos manter nosso pensamento na realização da presença de Deus, na atividade de Deus, nas palavras de Deus, no poder de Deus. Ao deixarmos nossas casas, precisamos lembrar que a presença de Deus vai adiante de nós para fazer retos os caminhos tortuosos e que sua presença também vai atrás de nós, abençoando todos aqueles que passam em nosso caminho. Em outras palavras, a verdade precisa estar presente em sua consciência durante a manhã, a tarde e a noite, de uma forma que você vai dormir com a verdade inundando sua consciência. Agora, tudo isso é apenas uma fase, porque quando uma pessoa tem feito isso consistentemente e persistentemente, por 8, 9 meses ou um ano, e quando medita 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, por apenas um período de 2 ou 3 minutos, está treinando a si mesma tão intensamente em manter a verdade em sua consciência,
que um grande milagre acontece. Uma transição acontece em sua consciência. De repente, em lugar de ela precisar conhecer a verdade, ou declarar a verdade, ou lembrar dela, a verdade, ela mesma, começa a se revelar, se declarar de dentro do seu próprio ser. Então, você não mais precisa lembrar qualquer coisa, não mais precisa declarar coisa alguma. De repente, a verdade começa a fluir em sua consciência e você começa a ouvi-la ou senti-la. Você se torna consciente dela. Ou, como chamo no caminho infinito, você atinge o estado de consciência em que se torna uma testemunha da verdade. Então percebe que sua mente não mais está trabalhando sobre a verdade. A verdade está ativada em sua mente. A verdade, ela mesma está em ação. No começo do nosso trabalho de cura, nossos estudantes aprendem como falar a verdade. Você pode verificar que cada um dos nossos livros tem um capítulo sobre tratamento. E nesses capítulos, você vai ver como nossos estudantes treinam a si mesmos para dar tratamentos, para conhecer a verdade e assim, a qualquer momento em que forem chamados, possam beneficiar outros, possam ajudar outros. Mas quando você acompanha nosso trabalho em classe, descobre que cada estudante atinge um ponto onde não mais é necessário dar um tratamento. O aluno, nesse ponto, recebe o tratamento. Em outras palavras, o estudante atinge um ponto de transição em sua experiência, aonde, se você lhe pede ajuda, ele diz: vou lhe dar isso imediatamente. Então, quando fecha os olhos, ele toma uma atitude de escuta e diz: fala, Senhor, teu servo ouve, escutarei a tua voz. Então, fica em completo silêncio. Para escutar a pequena voz silenciosa. Nessa atitude auscultativa, repete: fala, Senhor, teu servo ouve. E então, de dentro dele, vem uma acolhida do Divino Espírito, da presença, e com essa presença vem a cura ou a realização. E é esse reconhecimento da presença que faz o tratamento para nossos pacientes ou alunos. Assim, falamos a verdade quando dizemos: eu não fiz coisa alguma, Deus fez. Sou apenas um instrumento através do qual a verdade de Deus se tornou disponível. Deus tornou essa presença, esse espírito de cura disponível. E então você realmente entende o que o Mestre nos ensina quando disse: de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. É o Pai em mim quem faz a obra. Minha doutrina não é minha. Essas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. Eu sou apenas um instrumento, estou intermediando, estou ouvindo e Deus, o Espírito dentro de mim, está realizando a obra. Lembre-se sempre que Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais próximo que as mãos e os pés. O inteiro reino de Deus está justamente aqui, dentro do meu próprio ser. Então, eu não tenho que ir a lugar algum para trazer Deus até você. Eu simplesmente preciso criar um vácuo, simplesmente criar um vácuo na minha identidade humana e colocá-la fora do caminho e ser apenas um instrumento da calma, da paz, de uma atitude de escuta. Eu ouvirei a tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve. E dentro dessa serenidade, dentro desse silêncio, o Divino Espírito pousa. O Espírito Santo, o Divino Confortador, traz uma mensagem. Algumas vezes uma passagem das Escrituras, algumas vezes uma afirmação metafísica da verdade. E algumas vezes nada mais do que um simples sentimento, um real sentimento da presença. Uma respiração profunda. Mas você sempre reconhece essa presença. Você não tem que perguntar a ninguém se foi a presença de Deus, uma vez que quando a presença de Deus se apresenta, ela vem com um sorriso. Um grande sorriso vem à sua face.
no momento em que sente profundamente essa presença. E então, você vai ouvir de seus pacientes ou estudantes que algo aconteceu em suas experiências. Entretanto, algumas vezes eles pioram. E isso também é um bom sinal, porque alguma coisa está se movendo, está saindo do caminho. Nem sempre é uma boa coisa que eles se sintam bem imediatamente. E nem sempre isso é possível, porque a cura não é uma simples mudança de uma condição física. A cura exige uma mudança de consciência. E se existe ainda algum estado de materialismo obstruindo o pensamento, o processo de cura precisa eliminar tudo isso antes de se manifestar nos órgãos e funções do corpo. Lembre das palavras do Mestre. Se esse templo for destruído, em 3 dias eu o levantarei novamente. A divina consciência o levantará novamente. Mas precisa haver uma consciência divina operando, não uma consciência de mortalidade ou uma consciência materialística. E assim é que nosso trabalho é um contínuo influxo da verdade, da palavra da verdade. Mas até atingirmos esse ponto, nós temos os escritos, os tapes, as cartas mensais, as inspirações diárias, todo tipo de ajuda para manter nossa consciência completamente preenchida pela verdade. Até o tempo em que não precisaremos mais de nada disso. A verdade ela mesma começa então a inundar nossa consciência com a sua plenitude infinita. Mais uma vez o Mestre nos diz: se me pedires água, posso te dar água viva e nunca mais terás sede. Uma vez que você faça essa transição de conhecer a verdade para ser testemunha da verdade, então você não precisa mais de livros ou professores ou qualquer outra coisa. Se essa fonte estiver jorrando, tudo o que tem a fazer é apenas fechar os olhos e sentir. E de repente sente essa fonte jorrando de dentro de você. E esse é o ponto no qual sua vida é transformada. Porque daqui para frente, um grande segredo lhe é revelado e começa a entender os ensinamentos do Mestre. Agora começa a entender o significado de suas palavras quando disse: eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho carne, eu sou pão, eu sou vinho, eu posso lhe dar água. E mesmo quando os discípulos queriam ir à cidade para lhe comprar comida, ele podia dizer: eu tenho carne que o mundo não conhece. Você sabe que você tem uma fonte infinita de suprimento dentro de você. Suprimento de dinheiro, suprimento de ideias, suprimento de saúde, suprimento de paz, domínio, segurança, alegria, suprimento de todo o bem. Você tem tudo isso. Você já tem a carne que o mundo não conhece, o vinho, a água e o pão. Você já tem o poder da ressurreição dentro do seu próprio ser. Mas veja, ele não se manifestará até que passe por esse período de transição. Muitas pessoas podem dizer que tudo isso é verdade e que o Mestre ensinou tudo isso e que nós todos concordamos nesse ponto. Mas por que não estamos experienciando essa verdade? Porque você ainda não fez essa transição, não superou todas essas gerações em que acreditou estar separado de Deus e que fez você depender dos recursos da mente humana. E você não tem recebido sua inspiração espiritual de dentro. Agora, ao encher sua consciência da verdade, por manter sua consciência preenchida pela verdade, você automaticamente chegará um dia a essa transição na qual o velho homem morre e nasce um novo homem. Então, sim, agora você sabe o que o Mestre quis dizer com: nós não vivemos de pão apenas, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não das palavras da verdade que você declara, não. Isso foi apenas o primeiro passo. Mas no último passo, passamos a não viver de pão somente, mas de cada palavra que o Pai nos envia,
cada palavra da verdade que vem a nós como uma inspiração, como uma verdadeira revelação para transformar a nossa vida. Muito obrigada.